apresentados pelos jurisdicionados. Ou seja, tudo que foi desenvolvido levou em consideração essas três premissas. Bom, o que eu tinha para falar de início é isso, e já vou passar a palavra para o Sandro, que já vai entrar efetivamente no que interessa, que é a apresentação do portal. Sandro, com você. Um momentinho só, que eu vou fazer a publicação aqui da tela. Muito bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de uma sinalização aí, se eu estou sendo ouvido, um som bom, audível, hein? Tudo ok, Sandro. Ok, obrigado. Telas Antônio. ok, som ok. Beleza. Bom, gente, só explicando, eu estou conectado em duplicidade, né? Porque para que eu possa acompanhar o andamento da apresentação, porque essas apresentações, quando são feitas de maneira online, costuma ter um atraso, o conhecido delay, né? Então, para que a minha fala não fique adiantada em relação às projeções, eu optei em conectar duas vezes, tá? Eu quero já também pedir aqui a tolerância, tá? Com eventuais falhas tecnológicas que possam ocorrer durante a apresentação, isso é inerente, né? Um risco inerente a esse tipo de evento, tá? E também as eventuais limitações pessoais. Nós estamos sendo introduzidos aí nessa modalidade, né, de evento, né, de chat online, essas conferências online. Então, qualquer falha, eu já peço as desculpas aí antecipadamente. Bom, o objetivo principal, né, dessa reunião de trabalho, vamos chamar assim, é apresentar o produto que está sendo desenvolvido no âmbito do núcleo. É preciso deixar claro que esse aqui, como a própria Carla falou nas suas iniciais, né, que estamos apenas no começo desse trabalho, né? O SISOP, ele tem uma arquitetura que credencia o sistema como uma ferramenta em constante evolução. Então, portanto, após essa apresentação, né, mais uma vez, a gente quer convocar a todos e esperamos contar com as contribuições, tá? Essas colaborações podem vir de todas as formas, tá, gente? Através de sugestões ou mesmo de críticas, ambas são essenciais para que a gente possa obter um produto, né, um resultado cada vez melhor, tá? Para tanto, né, para que essas contribuições possam ser recebidas, o acesso ao portal será franqueado a vocês pela equipe de desenvolvimento do sistema lá da DTI, ok? Bom, o sistema SISOP, né, o nome, Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais, ele foi concebido para disponibilizar dados estruturados, não à toa está grifado aí, tá? E alguns documentos relativos às despesas com obras de serviço de engenharia, com ênfase na transparência e no controle social. Ou então, diante disso, esses dados e documentos, né, a expectativa é que eles nos tragam algumas informações, o conjunto dessas informações vai gerar em nós um conhecimento, e é o conhecimento que vai propiciar a tomada mais assertiva das decisões acerca do que deve ser feito, tá? Então, nesse contexto aí, o SISOP é mais uma ferramenta do tribunal, né, moderna, para análise e para a tomada de decisões. Rapidamente, eu quero falar para vocês aí sobre a origem dos dados, né? A maioria dos dados que serão apresentados no portal, eles decorrem de um módulo especial do SISOP, do SICOM, né? É o módulo AM, Acompanhamento Mensal, tá? Para se ter uma ideia, gente, esse módulo AM, que é um dos tantos módulos do sistema SICOM, ele tem 1.600 dados, 1.600 campos, tá? Que são atualmente, né, que foram identificados como de interesse do SISOP,
são 124 dados com diversas informações. E nesse mesmo módulo foram inseridos para atender o SISOP 7 dados e nos trarão 3 informações. Além disso, nós, para que alcançássemos todas as informações de interesse, criamos 2 novos módulos, que é o módulo edital e o módulo obras, cada um com as suas respectivas informações. Eu já quero adiantar para todos vocês aqui que as informações sobre as obras, né, dos órgãos estaduais, elas serão recebidas, sim, através dos layouts específicos já criados para atender o SISOP. E óbvio que, paulatinamente, né, serão agregadas outras informações aos layouts próprios do SISOP, ou até mesmo de um módulo de acompanhamento mensal específico para esses órgãos, tá? Para os órgãos estaduais. Bom, agora, antes de mostrar, de abrir o portal propriamente dito, a gente precisa passar aqui algumas premissas que nós adotamos também. A primeira delas, que nós debruçamos muito sobre isso, inclusive com a participação, uma contribuição valiosa do pessoal lá do Suricato, nas pessoas do John Pesci e do Leonardo, é que o instrumento referencial do SISOP é o contrato. É nele que a gente vai ter a unidade de apresentação. Tá? E o porquê dessa decisão? É no contrato, gente, que estão os maiores pontos de interesse nas ações de controles da engenharia do Tribunal de Contas. Tá? É nele que estão definidos os principais pontos que são objetos da nossa análise, tais como os preços, as quantidades, as especificações, o prazo e tantas outras informações importantes. E internamente aqui vale lembrar, né, que os danos, via de regra, né, são materializados em irregularidades relacionadas a esses aspectos. Então, foi por isso que a decisão de tornar o contrato como ponto principal de referência do portal SISOP. Bom, uma outra que a gente pode chamar de convenção em premissa é o seguinte, que um princípio importante que o SICOM adotou desde sua origem, e o SISOP também seguiu nessa mesma direção, é de impor o menor número possível de travas para recebimento dos dados, e que eventuais incorreções das informações, os erros materiais, eles devem ser tratados no ambiente das análises técnicas, né, das nossas unidades técnicas. Né? E eu já adianto aqui que definir o que seria suficiente e necessário, achar esse equilíbrio, nunca é uma tarefa fácil, e no nosso caso também não foi. Né? Eu gosto de citar o exemplo de segurar uma geleia. Né? Tem que segurar com cuidado, porque se apertar demais, ela escorre por entre os dedos. Né? Então, essa foi uma diretriz que a gente procurou seguir. Nesse contexto, gente, o objetivo é que os dados informados, na sua maioria, reflitam os fatos da forma como, de fato, eles ocorreram. De outro lado, se a gente começar a impor muitas regras e travas, isso poderia sujeitar uma preparação dos dados para que esses fossem adequados às regras da remessa. E a gente não gostaria que fosse dessa forma. Tá? Agora, eu também, que em vista dessa premissa de receber os dados da maneira como o jurisdicionado quer mandar, né, é que em todos os relatórios disponíveis no portal está sendo feito um alerta nesse sentido. É o mesmo alerta que consta dos relatórios do sistema, do portal do SICOM. Tá? Vamos lá, o alerta é esse aí. Ó. Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízo de valor expedidos pelo Tribunal de Contas. Então, toda tela de relatório que for apresentado virá no rodapé com esse alerta importante ao nosso ver. Okay? Bom, eu acho que, então, a gente pode partir aqui agora para a exibição do portal. Antes disso, gente, eu quero alertá-los para o seguinte. Alguma lentidão, eventualmente, pode ser observada porque a gente está acessando o sistema num ambiente de teste ainda interno do tribunal. Ou seja, eu estou aqui utilizando a minha
a minha rede de internet, meu Wi-Fi, estou conectado ao tribunal por uma VPN, acesso o sistema lá, recebo aqui, tá, de volta as imagens e publico para vocês através desse chat. Então, a gente pode perceber que o caminho é um pouco extenso. Então, eventuais lentidões aí, a gente já pede também a desculpa, né? Bom, sobre o portal, essa é a cara do portal, a gente faz o acesso, por enquanto é um acesso interno só, tá? Vou colocar aqui o meu login, a senha, e entrar. Tá aí o portal, essa é a cara do portal. Eu preciso, na primeira apresentação aqui, dizer o seguinte: o portal ele é dividido em dois grandes ambientes, tá? Dois grandes módulos, tá? Um de painel de controles, onde tem um mapa dinâmico e os dashboards, e outro do relatório. Isso pode ser acessado por aqui, tá? Tá vendo aqui no canto superior esquerdo? Então, tem o painel de controle e os relatórios. Hoje nós vamos trabalhar com os painéis de controle primeiro, depois a gente entra no módulo de relatório. Bom, sobre o painel de controle, gente, eu vou apresentá-los para vocês. Tá? Essa parte superior aqui, tá? É onde estão colocados os filtros do que vai ser apresentado no mapa, tá ok? Logo a seguir, nós temos aqui dois quadros, tá? Tá vendo aqui, ó? Um pouco mais à esquerda e o outro aqui à direita. Eles são quadros totalizadores. De acordo com o que é apresentado ali nos filtros, o resultado aparece aqui embaixo automaticamente. Bom, logo abaixo aqui vocês podem perceber, nós temos um mapa. Eu estou chamando aí de mapa dinâmico, porque existe uma navegação possível a ser feita nesse mapa. A gente pode chegar a uma determinada obra simplesmente acessando o mapa. Daqui a pouco a gente vai avançar nesse detalhamento também. E o mapa já traz também a resposta do que foi selecionado nos filtros lá em cima. Eu agora estou descendo aqui. E abaixo do mapa, nós temos aqui 4 painéis, que o pessoal da informática chama de dashboard, é o nome técnico. São 4, tá, que já estão desenvolvidos, mas outros tantos poderão ser agregados de acordo com a demanda ou com a necessidade, momentânea ou não. Tá? São 4. Quais são eles? O primeiro que está aqui, ó, esse aqui é o chamado Top 5, o Top 5, tanto para contratos como para participantes. À sua direita, nós temos o painel de quantidade de contratos em andamentos. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui gastos em contratos por função. E à direita, por último, o painel de quantidade de contratos firmados por exercício. Bom, agora eu vou detalhar um pouquinho cada parte desse painel de controle. O primeiro ponto de atenção aí seria os filtros. Eu vou clicando nas setinhas aqui, todos são naquele modelo de drop-down, né? Ao clicar, aparece aqui esse primeiro aqui são regiões de planejamento. Tá? Eu estou tomando a liberdade, gente, de fazer a leitura, porque algum colega pode estar assistindo isso aí no smartphone e, às vezes, a letra fica um pouco pequena, tá bom? Bom, aqui tem um painel. Se eu clicar nesse primeiro ícone aqui, ó, ele irá desselecionar todos e eu posso escolher 1, 2, 3, a quantidade de regiões que eu quiser. Esse mesmo princípio, gente, serve para todos os filtros. Esse segundo aqui é o dos municípios. No primeiro momento aqui, ele está apresentando 853 itens, porque são 853 municípios, tá? As regiões de planejamento que eu acabei de falar são 10. Tipo de órgão, nós temos 9 já cadastrados, que seriam as autarquias, as câmaras municipais, consórcio, empresa pública, fundação, prefeitura e assim por diante.
E todos os órgãos que já foram cadastrados também, né, lá no SICOM, estão listados aqui, são 2.195. Exercício. Nós estamos trazendo aqui, gente, informações históricas do layout AM do SICOM desde 2014. Tá? Então, são 7 exercícios aqui que estão condensados nessa informação dos 32.557 contratos que estão aparecendo aí nesse quadro de quantitativos. E, por último, a situação de cada contrato, tá? Onde a gente tem indício de paralisação, em andamento, finalizado e sem pagamento. Eu já vou explicar qual é o conceito que determinou cada situação de contrato dessa que a gente escolheu. Bom, vamos passar aqui agora para o quadro resumo. Preciso fazer algumas considerações aqui. Existe um número muito contundente aí que precisa ser explicado, né? Se a gente for fazer uma conta proporcional aí, nós temos, desses 32.557 contratos que estão contabilizados aí, 7% estão em andamento, em torno de 15% foram considerados como finalizados, outros 16% são aqueles que estão classificados como indício de paralisação e quase 62% sem pagamento. Eu já vou adiantar aqui que alguns fatores podem explicar esse cenário que está apresentado aí, né? Um dos fatores que é transitório, né, são as sucessivas prorrogações que nós tivemos, né, dos prazos finais por conta das remessas, as prorrogações dos prazos finais por conta das sucessivas prorrogações, né, em razão dos efeitos da pandemia. A última prorrogação se encerrou em 31/7, ou seja, nós temos pouco mais de 12 dias do final do prazo válido para que fossem enviadas as remessas dos módulos do acompanhamento mensal. Tá? E, obviamente, também isso pode ser decorrente de eventuais incorreções nas informações. Deixa eu passar aqui, que tem uma telazinha. Bom, isso aí foi o que eu acabei de falar, né? São as prorrogações e erro material. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação dos contratos. Eu queria explicar aí para vocês qual é o conceito que está por trás de cada status de contrato desse aí, qual foi o critério adotado. Bom, primeiro, o indício de paralisação, nós, por questão de prudência, né, e de coerência, seguimos o mesmo conceito do outro aplicativo do Tribunal de Contas que apresenta essa informação, o Lupa de Minas, né, onde são considerados contratos com indício de paralisação, aqueles contratos que estão há 6 ou mais meses sem que tenha sido efetuado nenhum pagamento. Tá? Bom, o outro status, o segundo aí, que é o sem pagamento, que nós temos próximo de 15% aí registrado, quando nenhum pagamento tiver sido atribuído ao contrato. Desculpa, sem pagamento, nós temos 62%. Bom, se nenhum pagamento tiver sido atribuído ao contrato, ele entra nessa situação. O outro status é o finalizado, que é considerado quando os pagamentos totalizarem o valor do contrato somado aos aditivos, quando for o caso. Tá? E em andamento, quando houver pagamento nos últimos 6 meses, desde que esses pagamentos não alcance o valor do contrato e seus aditivos. Tá? Uma observação que está sendo inserida nos layouts novos que foram desenvolvidos especificamente para fins do SISOP, a informação voluntária pelo jurisdicionado do status do contrato. Então, à medida que a situação do contrato seja alterada mês a mês, o jurisdicionado deverá informar por meio de um dos campos dos layouts, qual o novo status. Por exemplo, se a obra foi paralisada, se ela foi retomada, se ela foi encerrada, se ela foi iniciada e assim por diante. Bom, sobre a questão do sem pagamento, que gera um certo desconforto quando a gente vê que tem 62% dos contratos sem nenhum pagamento atribuído, né? Então, essa é a situação.
que pode acontecer? Vários fatores podem levar a essa condição. Quando a gente tem um contrato sem pagamento, duas situações se apresentam de início. Ele não ter sido iniciado, ok, a informação está correta mesmo, então, ou ele pode ter sido iniciado. Nessa condição de já ter sido iniciada a execução do contrato, também apresentam duas situações. De fato, não houve nenhum pagamento, então a informação está correta, ou então o pagamento já foi realizado algum pagamento. Também nós temos mais dois desdobramentos. O pagamento pode não ter sido informado, que é um dos casos que a gente está atribuindo aí em razão da prorrogação dos prazos finais para envio da remessa do AM, do modo de acompanhamento mensal. E aí uma situação que realmente pode chamar a atenção, que é o pagamento foi realizado, foi informado, no entanto, a informação que o jurisdicionado prestou ao tribunal, ele não vinculou esse pagamento ao seu respectivo contrato. Esse é um erro material que rotinas que a gente pretende implantar vai permitir que a qualidade dessa informação fique mais ajustada à realidade, ok? Mas, de qualquer maneira, é um risco do negócio. A gente recebe a informação, mas tem meios de verificar se ela realmente corresponde ou não à realidade. Bom, agora vamos apresentar, então, o mapa dinâmico, né? Bom, como é que a gente vai trabalhar no mapa? Eu vou explicar algumas coisas básicas, tá? Esse botãozinho aqui, ó, à direita, tá? Essa bolinha aqui, é quando você já mexeu muito e quer atualizar os dados, voltar na situação original de entrada do sistema, tá ok? Aqui, no canto superior esquerdo, nós temos uma opção de trabalhar com o zoom do mapa, tá? Você pode apertar aí, está explicando, você aperta o botão, a tecla Ctrl e a rolagem do mouse, ele vai dar um zoom, vai diminuir ou vai aumentar o mapa, ok? Também a gente pode mexer no mapa, pessoal, mexendo nessa tela aqui, ó. Você vai recolocar o mapa na posição que te interessa na tela, tá? Clicando mais, eu aproximo. Isso que eu falei, tem hora que ele demora um pouco, e clicando menos ele volta, tá? Uma outra situação é que a gente pode trabalhar com o mapa ao mexer nos filtros na parte de cima. Tá? Eu vou aqui agora escolher um município para que a gente possa avançar no nível de detalhamento de apresentação dos dados no sistema. Então, eu estou clicando, vou clicar aqui, ó, na parte de municípios e vou escolher um município para que os dados sejam apresentados. Escolhi aqui, vamos fazer um turismo, né? Tiradentes. Pronto, ele já retornou com a informação de Tiradentes. O que é interessante ressaltar aqui? Se vocês perceberem, aqui, ó, nos quadros de quantitativos, eles já foram atualizados, ou seja, ele está me mostrando aqui 15 contratos para Tiradentes, com os filtros que foram aplicados, e, simultaneamente também, todos os painéis de controle aqui foram atualizados também, tá ok? Está tudo atualizado aqui. E o mapa também. Então, vamos acessar um contrato, vamos acessar aqui pelo mapa. Existem duas possibilidades de você acessar pelo mapa, tá, gente? Clicando em um determinado município, tá? Ou escolhendo lá em cima, no filtro, o município que você quer, porque escolher no mapa nem sempre é uma coisa fácil, né, gente? O mapa de Minas Gerais é todo dividido, né? São 853 municípios, não é muito fácil de achar se você não tiver um zoom. Bom, mas aqui nós, então, escolhemos a cidade de Tiradentes e ele está mostrando aqui, se vocês perceberem a legenda, uma obra em andamento, uma finalizada, algumas com indício de paralisação e outras que ainda não foram registrados nenhum pagamento.
Uma coisa que eu vou adiantar aqui, gente, que com a inserção dos dados dos novos layouts, que serão em breve colocados aí no mapa, nós vamos poder plotar os contratos nos locais efetivos onde eles estão sendo executados, de acordo com a informação que foi passada pelo jurisdicionário. Isso aí é uma pretensão, né? Vai exigir algum esforço, né? Um esforço importante lá da área de desenvolvimento, com a equipe lá do Thiago, né? Porque nós vamos ter que ter por trás aí, por exemplo, o Google Maps. Quem sabe, numa evolução, a gente consiga, inclusive, através do Street View, ver a vista, né? do local da obra exatamente, né? Bom, vamos escolher aqui, então, um contrato aqui. Aqui, ó. Vou clicar aqui nesse ícone, no balãozinho da obra, tá? O que vai acontecer? Ele vai me mostrar aqui, gente, uma plaquinha, como se fosse a placa de obra que a gente vê na rua, né? Que é obrigatória por lei de colocar. Aí, nós temos, então, deixa eu dar um zoom aqui. Aí nós temos algumas informações básicas da obra, né? Qual que é o objeto, o órgão responsável, o número do contrato, o valor contratado, o prazo de execução, o fim da vigência, se existe ou não um termo aditivo para esse contrato e a situação do contrato, esse aqui está sem pagamento. Se vocês repararem, eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, o número do contrato está em azul aqui. Toda vez que isso aparecer, gente, isso é um hiperlink. Então, eu consigo, através do mapa, escolher uma obra e, ao clicar nesse contrato, nós vamos ver os dados desse contrato, tá? Os dados detalhados do contrato. Vou clicar aqui para aparecer. Muito bem, nós estamos aí, então, com o dado do contrato. Isso, eu vou dar um F11 aqui. Uma coisa interessante, olha aqui, ó. Aqui eu estou com o mapa, tá? Ao clicar no contrato, ele abriu numa janela separada, né? O contrato e a gente pode navegar e percorrer os dados do contrato. Isso é interessante, que eu posso abrir vários contratos se eu quiser, tá? E sem ter que ficar retornando à tela original. Bom, gente, os dados que estão sendo apresentados aqui são dados, todos eles aqui que estão aqui, são dados extraídos do layout AM do SICOM, ok? Então, nós temos dados do contrato, o número da licitação, a natureza, o objeto, a forma de pagamento, o prazo. Aqui, um pouco mais abaixo, aqui, ó, nós temos aqui os dados de valor do contrato, tá, ok? Se houve aditivo, se não houve, e a soma total. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui, onde está posicionado o mouse aí, ó, nós temos o detalhamento dos recursos orçamentários, mais abaixo um pouco, quem foram os contratados, se houve termo aditivo, a lista, tá? E caso a lista apareça aqui, se a gente clicar no número do termo aditivo, nós iremos acessar o detalhamento desse termo aditivo e embaixo a lista dos empenhos que foram previstos para aquele contrato. Bom, eu esqueci de falar no início, nós utilizamos aqui dentro do portal, gente, o conceito de detalhamento progressivo. À medida que o interesse vai sendo despertado, o usuário do sistema, do portal, pode ir pedindo cada vez mais detalhamentos sobre o sistema. Então, se eu clicar... Só um minutinho. Se eu clicar aqui, ó, no valor do contrato, tá? Ele vai me mostrar os itens que compõem esse valor do contrato. Vou clicar aqui para aparecer. Bom, se vocês puderem olhar aí, o que acontece? O usuário do sistema, o jurisdicionado, ele hoje manda a planilha, todos os itens do contrato, como um dado estruturado para dentro do sistema. Ok? Para dentro do sistema. Isso tem um valor, pode agregar um valor muito importante para nós. Antes, eu pulei uma parte aqui, gente, deixa eu voltar. Só um minutinho que eu preciso falar com vocês aqui.
Bom, naquela tela anterior, que eu estava mostrando aqui os dados do contrato, é preciso esclarecer que os dados dos dois novos layouts vão ser inseridos aqui também nessa informação, tá? E quais seriam esses dados que nós vamos inserir aqui nessa tela também de contrato? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, do módulo edital, nós vamos ter complementado aí, nessa tela do contrato, o link da publicação dos documentos que compuseram a licitação, tá? O detalhamento, né, o percentual da bonificação de despesas indiretas do BDI, o percentual de BDI, a classe do objeto, tá? Que seria se é uma obra, um serviço técnico especializado. Para cada classe de objeto, nós vamos ter a atividade da obra, que é definido lá pela Lei 8666, ampliação, construção, fabricação, recuperação, reforma e restauração. Podemos ter também a atividade do serviço, que seria adaptação, conservação, manutenção, operação, etc. É uma lista exemplificativa. Ou atividade do serviço técnico especializado, que seria projeto, consultoria, fiscalização e outros. Além disso, a gente vai poder também ter e classificar, né, pelo Código do Bem Público atrelado à função, ou seja, na função saúde eu posso ter, por exemplo, um hospital, UBS, farmácia. Isso vai nos permitir, gente, fazer vários tipos de pesquisa. Se for num determinado momento interesse de saber todas as obras de construção de UBS que estão em andamento ou que já foram concluídas em um determinado período, em um município, em uma regional ou em todo o estado de Minas Gerais, esse tipo de dado estruturado vai permitir, né, vai nos trazer essa possibilidade de busca, de pesquisa, tá ok? Além disso, né, o endereço e as coordenadas geográficas, que eu já falei para vocês, e acesso a alguns documentos, né, que foram recebidos, né, enviados pelos jurisdicionados, sobre a licitação, quais sejam o edital, o contrato, a planilha orçamentária em Excel, o cronograma, o BDI e uma foto do local onde será executada a futura obra ou serviço. E lembrando que, além desses documentos que nós estamos recebendo, pessoal, nós vamos receber também um link onde o órgão publica aquela documentação de interesse público para o edital que está sendo lançado. Tá? Do módulo obra, também serão acrescentados aí um link para a publicação dos documentos sobre a execução, toda a documentação. Via de regra, os jurisdicionados estão perguntando para a gente fala, no mínimo, a documentação exigida por força de lei, e mais aquilo que vocês acharem interessante para uma eventual comprovação da execução de um serviço. Também serão informados dados sobre os responsáveis, aí, nesse caso, tanto a fiscalização da execução e do projeto, a situação do contrato, que eu falei que ela vai ser autodeclarada também, a medição, os valores medidos, e também acesso às fotos recebidas, que vão ser encaminhadas mês a mês, atreladas às medições que estão sendo encaminhadas para o sistema. Então, a gente vai poder também disponibilizar o acervo fotográfico que o jurisdicionado manda resumidamente para o tribunal. Então, qualquer pessoa vai ter acesso. A gente vai deixar um link ativo, a pessoa clica e vê toda essa documentação, além de ver as fotografias. Bom, então vamos voltar aqui. Eu estava falando da planilha, né? Veja bem, o CISOP, então eu cliquei aqui no valor do contrato e eu tinha chegado aqui na planilha, ok? Uma coisa interessante é o seguinte, foram criados filtros aqui, foi até uma iniciativa muito bacana do Tiago, que está nos ouvindo aí, obrigado, Tiago, que a gente pode separar aqui todos os itens, apenas aqueles itens próprios, de tabelas próprias do servidor, ou aqueles de tabelas referenciais, como SINAP, Ciclo, tá? Ou então quando for outras tabelas. Um outro fato é que eu posso escolher um determinado item, pesquisar por um artigo, vamos dizer que eu queira pesquisar tapume. Se eu escrever tapume ali, ele vai mostrar todos os itens do contrato que tem a palavra tapume.
Agora, uma coisa interessante aqui, nesse íconezinho aqui, ó, eu acho que não está aparecendo, tem é porque nós estamos com delay aí na apresentação. E aí, pronto, agora sim. Bom, onde está repousado o mouse aí, por isso que é bom eu estou olhando aqui, a apresentação, a projeção estava um pouco atrasada. Onde o mouse está repousado aí, se eu clicar, ele vai aparecer uma possibilidade de eu exportar esse relatório para para vários modelos, em Word, em Excel, no PowerPoint e assim por diante, tá? Essa planilha eu já tinha exportado ela em Excel, então a gente está aqui com a planilha, tá? Essa aqui, gente, que eu estou mostrando aqui, uma planilha Excel, apareceu para vocês agora aí, é a mesma planilha que a gente estava vendo lá dentro do sistema. A vantagem é que essa aqui é uma planilha editável, a gente pode abrir colunas, tá? Abrir linhas, marcar algum ponto de interesse, e aqui eu queria fazer uma ressalva muito importante. Esse acesso à codificação padronizada, tá? No caso aqui, a gente adotou duas planilhas referenciais, que já são de conhecimento do jurisdicionado, a planilha SINAP e a planilha SICO. Isso vai nos permitir, gente, criar no tribunal um banco de preço de serviços públicos, tá? Preço de venda, né? A gente aqui pode até, vamos dizer, abdicar da análise do BDI. O que me interessa é o preço final. Não me interessa qual que é o preço do custo ou qual que é o BDI aplicado, mas o preço de venda nas contratações dos particulares com o poder público. Por exemplo, eu vou saber quanto está sendo vendido o preço de placa de metro quadrado de placa de obra em chapa de aço galvanizado numa determinada cidade, numa determinada região, ou até mesmo no estado inteiro de Minas Gerais. Eu posso, por exemplo, criar alertas de sobrepreços. Então, isso abre uma janela de oportunidade muito grande, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, já. Okay? Bom, vamos seguir. Então, eu estou aqui no sistema. Deixa eu ver a próxima parte. Vou avançar. Bom, eu falei, né, da possibilidade de exportar. Bom, em nível de detalhamento, gente, hoje esse é o maior detalhe que o sistema chega, ou seja, no contrato ele chega aos itens do contrato que foram previstos, tá? Além da documentação que está sendo enviada. Bom, de volta ao portal, então, eu vou descer aqui e nós vamos passear agora. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Passear para os quadros, os painéis. Vejam bem, o primeiro painel é esse aqui que está à esquerda. Ele é o painel Top 5. O que a gente tem aí? Para as condições de filtro que estão lá em cima, tá? Essas são as empresas que, em valor, contrataram mais com esse município. Se a gente estiver tratando de uma regional ou de vários municípios, esse dado vai espelhar a situação dos filtros. Nesse caso aqui, como a gente selecionou já uma determinada cidade, ele está mostrando para a cidade que nós selecionamos, tá ok? Veja bem, ao repousar o mouse sobre cada uma dessas barras aí, ele me mostra o resumo do que está nessa barra. Ele está me dizendo que a empresa Joditec, tá? Ela totalizou 2,82 milhões em contratos com esse jurisdicionado, em apenas um contrato. E aqui embaixo tem um número do CNPJ da empresa. E assim por diante. Ela vai me mostrar para todas as situações. Do lado aqui, eu tenho um outro top 5 aí, que seria a quantidade de licitação que cada empresa participou. Isso é interessante, que volta e meia a gente vê empresas que participam muito, mas também não ganham nunca, né? Ou seja, elas parecem que poderiam estar sendo usadas só para compor o número de
participante dá um tom de concorrência na disputa, que às vezes, na verdade, não há. Se a gente, ao repousar o mouse, aparece um detalhe. Se eu clicar em qualquer uma dessas barras aqui, me aparece a lista dos contratos que perfazem esse total. Deixa eu ver o que está com mais contratos aqui. Aqui, eu vou pegar o terceiro aqui. A Pórtico foi aquele contrato que eu tinha detalhado para vocês. Aí ele me mostra, na verdade, o detalhamento mais abrangente. Ele vai me mostrar por o estado todo de Minas Gerais com quem essa empresa fez contratos. Ok? Então, se eu descer aqui, eu vou ver todos os municípios com os quais essa empresa Pórtico fez os seus contratos. Se eu chegar cá embaixo, eu vou ver que Tiradentes, está aqui, ó, o contrato que eu tinha selecionado é esse aqui. Então, esse é mais um caminho, né, que eu posso percorrer para chegar no detalhamento do meu contrato. Está aí, apareceu o contrato de novo aqui. Ok? Bom, e isso, gente, acontece, eu não vou explicar para todos, acontece com todos os painéis. Esse painel que está do lado aí direito é o painel de quantidade de contratos. Qual que é o mote dele? Ele vai totalizar, tá, numa linha de tempo, os contratos distribuídos por estados. Então, eu tenho aqui em andamento, ao lado eu tenho finalizados, ao lado com indício de paralisação e ao lado sem pagamento. Então, se eu clicar na barra aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa da outra. Ele vai me mostrar os contratos que compõem essa barra e se eu clicar no contrato, eu entro no detalhamento de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aqui a gente está separando por tempo, tá? Ou seja, o contrato ele foi finalizado, por exemplo, há mais de 9 meses, até 3 meses, a 6 meses. Então, todos esses resultados aqui são em razão do tempo que o status foi considerado. Um pouquinho mais abaixo, nós vamos ter aí o gastos em contratação por função. Tá? Veja bem, se a gente somar esses valores aí, pessoal, não vai bater com o valor lá de cima, não, tá? Porque lá em cima são os valores contratados. Aqui são os gastos efetivamente realizados por contrato. Então, essa conta não é para bater mesmo. Então, eu só estou explicando. Se alguém se assustar aí, se alguém perceber essa diferença, não precisa se assustar, não. E o último dashboard é a quantidade de contratos firmados em cada exercício. Não tem maiores detalhes. Lembrando, eu já destaquei aqui, né, que os dashboards podem ser incrementados à medida que alguém detecte uma boa possibilidade de se mostrar um painel desse, a gente pode demandar, né, e pedir para a área de desenvolvimento aplicar esse novo pedido. Bom, quero projetar para vocês uma tela para falar de um outro assunto. Em razão das premissas, né, a gente já viu que alguns riscos vão fazer parte aí, do negócio, mas são riscos esperados, tá? Um que eu queria relembrar é aquela da situação dos contratos, né, que a gente já falou, tá? Um outro que seria um caso que nós identificamos lá para a Prefeitura de Senhora dos Remédios. O que aconteceu? Em 2015, eles informaram um contrato de 3,5 bilhões, em 2014, de 3,5 bilhões de reais. Obviamente, isso foi um erro material. A pessoa botou zeros a mais, alguma informação, ou o preço, o quantitativo para compor o contrato, ela errou, ou o preço unitário estava errado de algum item. O certo é que esse contrato está lá registrado. Mas o uso do sistema, o uso da nossa ferramenta, ele vai acabar possibilitando que esses riscos sejam mitigados ao longo do tempo. A gente vai falar daqui a pouquinho, agora, já de início, de acordo com a utilização e os relatórios de alerta. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os relatórios, rapidamente. Não tem muita novidade, tá, gente? Se a gente entrar no módulo aqui, eu falei que tem um módulo de relatórios, tá vendo? Eu vou clicar aqui em relatórios, tá?
E ele está me mostrando aí, por enquanto, quatro relatórios. E isso é assim mesmo. Os relatórios vão ser produzidos, gente, de acordo com a demanda. À medida que vocês forem usando o sistema e perceberem que seria importante um relatório atendendo a determinados critérios, esses relatórios podem ser inseridos aqui. Por enquanto, nós estamos só com esses 4, tá? E eu quero já adiantar aqui com outra importante ferramenta de acesso a esses dados que nós estamos recebendo, será a ferramenta de BI que vai ser viabilizada pela área de TI do tribunal. Então, se não me engano, é Metabase. Depois, se eu estiver errado, alguém me corrija. Onde cada analista, ou cada coordenador, ou até a própria apoio da diretoria, se quiser, pode fazer suas pesquisas, se valendo dos critérios que entender, para chegar a um determinado nível de conhecimento. Tá? Então, esses são os relatórios que estão fixos aí por enquanto. Tá? Se eu clicar no relatório de processo licitatório, ele vai me mostrar todos os relatórios, todas as licitações que deram origem àqueles 32 mil contratos. Eu acho que não é o caso aqui, é um relatório muito extenso, né? Ele é um pouco pesado, porque são muitos dados, né? E, através do processo licitatório, gente, eu também posso clicar no processo licitatório, eu teria o detalhe do processo licitatório e conseguiria acessar o contrato novamente e chegar, inclusive, no nível mais alto de detalhe, no nível mais baixo de detalhamento, que são os itens do contrato. Vamos lá. Eu gostaria agora de dedicar um pouquinho do tempo para falar das potencialidades. Eu não vou avançar muito aqui em detalhar, que o ideal é que vocês naveguem cada um desses relatórios para achar eventuais erros, para propor alguns ajustes, ou propor algumas mudanças. Eu acho que é muito mais válido do que eu ficar mostrando para vocês aqui. Então, vou voltar lá no painel de controle, e eu agora vou publicar para vocês aqui uma parte da apresentação, para a gente falar das potencialidades. De propósito, eu escrevi essa tela e está em branco. Tá? Isso é para ser construído, gente. São os usuários do sistema que vão indicar quais potencialidades, tá, o sistema pode avançar. E são infinitas. São dezenas, centenas de cruzamentos possíveis. A gente pode agregar aqui acesso a sistemas externos. Então, as possibilidades são enormes. O núcleo avançou em alguns e colocou algumas possibilidades. Eu já adianto que algumas delas já estão desenvolvidas e já foram apresentadas aqui para vocês, estão na forma de relatório ou de gráficos, né? Bom, primeiro a questão das pesquisas, né, gente? Nós podemos fazer, por exemplo, em função da codificação padronizada em tabelas referenciais já de amplo conhecimento, que são a tabela Ciclo e SINAP, a criação de preços médios de referência para contratações públicas. Okay? Podemos também fazer pesquisa por empresas contratadas, através do CNPJ ou do nome da empresa. Podemos fazer pesquisa de empresas que participam de várias licitações, mas nunca vencem. Foi aquele caso que eu acabei de citar para vocês. No âmbito do planejamento, várias outras possibilidades. Por exemplo, aplicar malhas e trilhas, né? Quase que eu inverti aqui, eu ia falar milhas e... Eu ia falar milhas e tralhas, né? Malhas e trilhas, para serem selecionadas licitações para uma eventual análise prévia. Basta que alguém estabeleça quais seriam os critérios. Materialidade, né? Vinculada ao valor, pelo tipo de licitação. Se for uma licitação para contratação serviço técnico especializado, a gente pode lançar. Os critérios vão ser escolhidos e a gente pode aplicar uma malha ou uma trilha nesse sentido. Uma outra opção também, malhas ou trilhas, para selecionar licitação e contratos, ou até mesmo determinados órgãos, para compor um plano de ação de controle, anual, semestral, mensal, né? Para fazer uma análise à distância, né? Tudo isso é possível. Avançando aí no campo das potencialidades, né? São os relatórios de alertas. Esses relatórios vão ser muito interessantes e eles podem... eles fazem parte de uma nova proposta de atuação da engenharia do tribunal. Tá? É um desafio que a gente vai apresentar aí à frente.
Bom, a lista está aí, né? São, por exemplo, contratos com sobrepreço, eu já falei sobre isso. Aqueles contratos sem pagamentos, a gente pode indagar, né? Indagar ao jurisdicionado por que determinado contrato não tem nenhum pagamento vinculado a ele ainda, e esse dado, eventualmente, pode ser corrigido no sistema. Tá? Descompasso entre medições e pagamentos, pagamentos que superem os valores contratados, tá? Isso aí, já considerando os aditamentos, esse relatório já está feito. Contratações com valores expressivos, né, em função do orçamento do órgão, isso aí, por exemplo, permite ver aquele erro material lá do município, lá, a Senhora dos Remédios, que tem um contrato de 3 bilhões. Né? Contratos com indício de paralisação, contratos de serviços técnicos especializados, que são sempre um ponto de atenção e de interesse da fiscalização da engenharia, contratos por dispensa e inexigibilidade da mesma forma, e outro, contratos, por exemplo, sem responsáveis técnicos. Eu acredito que o CREA, como órgão parceiro, vai favoritar esse relatório. Aliás, eu esqueci de falar sobre a favoritação, no finalzinho eu falo para vocês. Tá? Bom, resumindo é o seguinte, ao acessar determinado relatório, gente, o que é favoritar? Você pode favoritar e toda vez que você entrar no sistema, você já vai direto naquele relatório que é do seu interesse. Tá? Ainda nas potencialidades, elas podem sugerir, gente, novas atuações ou até aprimorar atuações que a gente já vem fazendo. Tá? Uma delas, muito importante, é uma prerrogativa que faz parte, né, das atribuições do núcleo gestor do SISOP, é a interlocução sistematizada com o jurisdicionado sobre esses pontos de alerta. De repente, é uma informação falso positiva. Determinado município caiu naquela situação, mas porque uma informação materialmente foi informada errada, ela pode corrigir. Né? Isso vai permitir melhorar muito a qualidade das informações na base de dados do sistema. Tá? E um outro desdobramento, né, ao conhecer os relatórios de alerta, seria melhorar, seria as promoções que podem ser feitas, né, ao se deparar com algum fato relevante que mereça um certo destaque. Já estamos avançando aqui para o final da nossa apresentação. Bom, diante de todas essas possibilidades, né, gente, alguns desafios se apresentam. Né? O primeiro deles, eu acho que aí depende muito da colaboração de todos vocês que estão nos ouvindo, tá? Da diretora, das coordenadoras, dos analistas, né, dos engenheiros, tá? Da gente começar mesmo a usar para a gente propor implantar novos processos de trabalho. Sobretudo, gente, a interlocução com o jurisdicionado via sistema, tá? E aquela análise que a gente pode fazer à distância e a seleção de objetos que são pontos realmente de interesse para que a gente mude um pouquinho essa curva que a gente estava caminhando em trabalhar praticamente atendendo a demanda. Eu acho que, com o dado estruturado, isso permite que a engenharia possa fazer várias propostas de trabalho que sejam de interesse da sociedade, tá? Que é o nosso principal cliente. E um ponto importantíssimo para que isso aconteça, né, é promover a interação prática dos diversos tipos de controle. Controle externo, controle interno e controle social. Uma dessas provocações que a gente pode fazer o jurisdicionado é para o controle interno, verificar por que tal dado está vindo sempre errado naquele município. Antes de fazer antes de se aventurar, vamos dizer assim, fazer uma auditoria in loco, né? O que gasta muito tempo, muito recurso, né? Toma tempo de todo mundo. E o controle social, né? Se for uma ferramenta de fácil utilização, nada melhor que abrir o canal para que o cidadão, através do controle social, acessando a ferramenta, ele possa nos comunicar eventuais distorções que estão aparecendo no sistema em relação à situação fática do local de execução da obra ou do serviço. Bom, de minha parte, gente, é só. Tá? Eu gostaria, antes de devolver a palavra para o Paulo, né, de agradecer algumas pessoas, primeiro a Escola de Contas, tá? Que nos deu apoio aí para a realização desse evento, apoio técnico, o pessoal da comunicação, na pessoa do Renê, tá? Que está nos ajudando, e vai fazer a divulgação do evento também, né? Das notícias, a equipe da DTI, tá? Que caminhou com a gente para que a gente pudesse chegar até esse momento,
tá? E na pessoa aí do Ricardo, né, responsável pelo desenvolvimento do módulo remessa, e agradecer também a toda a equipe, em nome do Tiago, né, que está desenvolvendo o portal. Quero agradecer também, né, em nome do núcleo, já vou adiantar aqui, Paulo, agradecer a confiança, tá, da Carla e da Flávia, né, a diretora e a superintendente, pela confiança depositada em nosso trabalho, as coordenadoras, por se engajarem nesse projeto junto com a gente, eles vão ter um papel importante para que isso aconteça, né, ao Suricato, na pessoa da Aiko, do John, do Leonardo, tem mais 2 colegas também lá que participaram, nos ajudaram muito na fase de elaboração, né, de conceituação dos layouts da remessa, dos 2 novos módulos, tá? E de uma forma ampla a todos vocês, colegas aí da engenharia, né, que estão sempre, de alguma forma, prestando alguma colaboração. E eu espero, cada vez mais, nós todos do núcleo, né, que essas contribuições cheguem de maneira mais forte, tá? À medida que vocês forem usando, trazer as sugestões e trazer as críticas, elas serão sempre muito bem-vindas, de qualquer forma que ela chegar. E, então, gente, fica aí uma frase, né, para que, quem sabe, né, a engenharia do tribunal possa, né, cada vez mais fiscalizar o que precisa e que pode ser analisado, tendo em vista que a gente nunca pode tudo, mas a gente tem que usar do dado, tá, da informação, do conhecimento para tomar a decisão acertada em escolher aquilo que precisa ser analisado para que o gasto, né, do recurso público, as obras de serviço de engenharia aconteçam da melhor maneira possível, que eu acho que é isso que a sociedade espera de nós. Bom, então, finalizando, então, eu agradeço e quero passar, então, a palavra para o Paulo. Paulo, você pode, por favor, assumir o comando aí. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Sandro. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer um pequeno complemento, né? Todos vocês, engenheiros, que já fizeram auditoria, vocês vão sentir o que aquele relatório da planilha de itens com código SINAP em Excel vai nos ajudar, né? Eu até hoje eu fiz 3 auditorias. Nas 3 auditorias, nós recebemos a planilha em PDF. Em PDF deu aquele trabalho para a gente chegar às conclusões que queríamos, né? Imagina você recebendo essa planilha em Excel e batendo com o valor do contrato. Isso vai nos trazer possibilidades de trabalhar melhor e muito mais rápido. Então, salientando o que o sistema vai poder colaborar com as nossas ações de controle. E um outro ponto que eu queria ressaltar é a questão daquelas fragilidades que o Sandro pontuou, né? Eu fiz, por exemplo, um comparativo entre o relatório que o sistema me deu de aditivos de contrato em cima de um contrato específico que eu auditei em Três Corações, de iluminação pública. Ou seja, eu tinha em mãos o relatório do sistema e os documentos, os aditivos em mãos, né? E comparei as 2 coisas. E a conclusão que eu cheguei, as 2 coisas não bateram 100%. O sistema estava me apontando 7 milhões de aditivo e, na realidade, os documentos diziam que eram 3 milhões. Né? Fomos mais a fundo analisando. O que aconteceu? O jurisdicionado, ao informar um aditivo apenas de prorrogação de prazo, também informou que aquele aditivo tinha valor. O sistema, obviamente, foi lá, pegou aquele valor e somou como um valor de aditivo, né? Então, a gente tem vulnerabilidades, mas o mais importante frisar é que, sistemicamente, essas vulnerabilidades elas podem ser detectadas e sinalizadas para o jurisdicionado para que ele se explique. Ou ele corrige a informação, ou ele explica por que está aquela informação. Então, são esses 2 pontos que eu queria inicialmente frisar e pedir a todos os colegas que nos ajudassem
em continuar o desenvolvimento desse sistema. A experiência prática de vocês, usando o sistema, vai nos apontar caminhos que nós, né, do núcleo e do desenvolvimento, ainda não podemos enxergar, né? Nós somos um grupo de pessoas restritos, e vocês, nós estamos ampliando esse grupo, vocês vão receber o acesso ao sistema. Por favor, mexam, fucem, e as sugestões, críticas de vocês vão ser muito bem-vindas. Ok? Bom, nós vamos passar aí para perguntas e respostas. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pela Marina Holanda. Ela perguntou o seguinte: Sandro, você falou que posteriormente o próprio jurisdicionado vai informar o status do contrato. E atualmente é o sistema que calcula esse status com base nos pagamentos. Qual irá prevalecer? Bom, quer que eu posso... Você quer pode fazer a resposta aqui? Pode responder, Sandro, pode responder. Ô Marina, obrigado pela atenta colaboração aí. Isso mesmo. Na verdade, nenhum deles irá prevalecer sobre o outro. O que vai acontecer? A gente vai poder fazer uma circularização da informação. O sistema vai permitir que a gente valide o status informado pelo jurisdicionado com os dados que ele está informando. Vamos dizer que ele não informe com a obra está paralisada, mas o sistema me indica que tem 6 meses que não tem nenhuma movimentação financeira naquela obra, nem tampouco foi informado nenhuma medição. Então, eu posso indagar o jurisdicionado de que, olha, alguma coisa está acontecendo de incorreto na sua informação. O status do seu contrato é em andamento, no entanto, não está havendo pagamento. Então, na verdade, a ideia é que a gente receba informação dos dois lados, nesse caso aí, para poder validar qual dessas informações estão corretas. No caso de indícios de paralisação, realmente, nós estamos... esse é um dos poucos pontos que o sistema faz alguma análise para entregar a informação ao usuário do portal. Mas a gente tomou cuidado de colocar que é um indício de paralisação. Por quê? Tem 6 meses que não faz nenhum pagamento. Então, nós vamos trabalhar com as duas fontes de informação. Provavelmente, naquela paleta de opções do status, nós vamos inserir uma com indício de paralisação e outra com notificação de paralisação pelo jurisdicionado. Eu espero que eu tenha atendido. Se não tiver, você torna a manifestar aí que a gente esclarece mais. Tem uma pergunta do Rafael Teldo. Pessoal, em relação aos levantamentos de resíduos sólidos e iluminação pública, o SISOP também será capaz de montar um banco de preços contratados para esse serviço? Quer responder, Antônio? Perfeitamente, Paulo. Rafael, bom dia, obrigado por sua colaboração. Rafael, o sistema ele é capaz de montar um banco de preços de qualquer área de atuação de processos de obras e serviços de engenharia, visto que, além dos preços tabelados em SINAP, SICRO e tabelas oficiais de outros órgãos públicos, como Copasa, SUDECAP, o próprio jurisdicionado ele poderá criar o seu item de serviço. E aí nós teremos esse novo item, chamado item próprio. E, normalmente, são itens criados baseados em cotações comuns, normais, utilizadas por todos os jurisdicionados. Então, sim, nós podemos montar um banco de preços contratados para esses serviços e qualquer outro na área de engenharia. Ok, obrigado, Antônio. Tem uma pergunta da Valéria. Ela diz: gostaria de saber se na planilha de preços que tem os códigos do SINAP, por exemplo, a gente consegue abrir a composição ao clicar no item da planilha.
Sandro, quer responder, por favor? Valéria, obrigado pela colaboração, excelente pergunta. Na verdade, diretamente no sistema ainda não está previsto, porque a composição ela é de responsabilidade da própria Caixa Federal. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade, porque se a gente tem o código da composição e lá a gente coloca... Nós vamos ter na planilha, lá só para explicar para vocês aqui, nós temos tanto os insumos, né, os materiais, assim como os serviços também. Então, uma eventual composição que seja de interesse seria uma demanda nova, viu, Valéria? Interessante. A gente clicar e já ter acesso direto à composição. Eu, para te falar a verdade, eu não consigo mensurar aqui qual que seria o tamanho desse desafio. Mas, em TI, nada é impossível, né? Depende do recurso, do esforço que a gente queira empreender para obter aquele resultado. Mas, de qualquer forma, eu acho o fundamental é a gente receber esse dado codificado. Isso muda completamente a aplicabilidade de um banco de preço, quando a gente tem um código de uma tabela referencial como essa do SINAP 5, que já são tabelas amplamente conhecidas aí por parte do jurisdicionado, e vocês viram que a gente já está recebendo aquela planilha, uma planilha real que eu apresentei, né, informada pelo jurisdicionado. Isso eu acho muito importante. Ok, obrigado, Sandro. Tem uma pergunta do Paulo Marcelo. Bom dia. Com relação aos valores, existiria algum alerta referente a pagamentos feitos acima dos valores contratados? Bom, eu vou responder o Paulo Marcelo. Sim, vai ter um relatório específico, inclusive está lá naquela apresentação do Sandro, em que o valor pago está acima do valor contratado mais os aditivos. Então, essa possibilidade ela vai existir sim. Ok? Ô, Paulo, deixa eu só complementar, gente. É bom que quando os casos concretos vão aparecendo, essa é uma das possibilidades. Vamos dizer que o relatório de alerta aponte que, para um determinado contrato, os pagamentos superaram o valor do contrato mais os aditamentos. Podem ocorrer duas coisas. De fato, isso aconteceu e é um caso grave, você está pagando a descoberta de contrato, ou pode ser um erro material na informação. De repente, ou um aditivo não foi informado, aditivo de acréscimo de valor, ou houve um erro na hora de registrar o valor do contrato ou do próprio aditivo. E os relatórios de alerta vão permitir que a gente possa indagar o jurisdicionado se aquilo de fato aconteceu ou se houve um erro na hora dele prestar a informação para o tribunal. Ok. Mais uma pergunta da Valéria. Vai existir monitoramento dos dados informados pelos jurisdicionados a fim de detectar inconsistências? Sim, Valéria, vai existir. Naquelas potencialidades que o Sandro projetou, tem vários pontos que respondem isso aí. Tipo, por exemplo, aquele contrato de senhora dos remédios de 3,5 bilhões, um municípiozinho pequeno. O sistema pode emitir relatórios dizendo, olha, verifique esses contratos que são de valores muito altos em relação ao orçamento do município. Isso é uma possível inconsistência, né? Ou esse que o Sandro acabou de responder para o Paulo Marcelo, pagamentos efetuados acima dos valores contratados ou aditados, né? Também é uma inconsistência. Então, existe uma gama enorme de possibilidades, né, que a gente vai poder tirar do sistema. Valéria, Paulo, me permita aqui uma parte. Senhor. Em relação à pergunta da Valéria e demais perguntas que possam ocorrer aí, daí para frente. As possibilidades realmente são inúmeras. Essas questões que você colocou aí, Valéria, nós vamos começar a discuti-las a partir de agora. Como isso seria introduzido, como nós faríamos isso. Essa participação de vocês,
a partir desse momento em que o sistema está sendo disponibilizado para todos os colegas, e nós vamos criar outras opções e vamos operacionalizar isso, dar uma maneira de operacionalizar isso aí. Isso ainda é um trabalho a ser desenvolvido, os detalhamentos serão discutidos, de que forma será implementado e será feito. Então, temos aí uma possibilidades imensas de melhorar e tirar um proveito maior do sistema que foi concebido. Diga-se também que houve a participação intensa de muita gente, de coisas que nós já tínhamos pensado anteriormente, antes de começar esse projeto, demandas que a engenharia já tinha antigas, que nós, por convivermos tanto tempo com os colegas, que ainda estão, alguns já aposentaram, outros já saíram do tribunal, nós tivemos a oportunidade de trazer também o que já era um pensamento dos colegas. Tentamos representar da melhor maneira possível, tá? As nossas demandas da engenharia dentro desse projeto. Esse projeto é muito importante, precisamos abraçá-lo com muita energia, porque a sobrevivência desse projeto é o que vai fazer que a engenharia possa novamente se soerguer dentro do nosso Tribunal de Contas, né, como uma unidade de trabalho mais eficiente, que possa prestar um serviço com mais intensidade, né, é o que a gente procura, esse é o caminho que nós estamos querendo estabelecer com o projeto. E diga-se que nós também trabalhamos imensamente, com toda a dedicação possível, né, para que isso acontecesse. Essas colocações eu queria fazer aí, antes que você faça o encerramento, se tiver mais algumas perguntas a serem respondidas. Obrigado, Osh, pela intervenção aí. Já tem gente querendo usar o sistema aí na auditoria, o Sandro. A Adelaide está perguntando, já seria possível verificar se o município de Itabira já informou seus contratos no SISOP? Responde aí, Sandro. Sim, Adelaide, que bom, é isso aí. Esse afã nosso pelo recebimento dos dados, né, pela visualização, é muito importante. Sem dúvida, nós já estamos recebendo, desde janeiro, as informações dos contratos e das licitações do ano de 2020. Esse contrato que eu mostrei para vocês aí como exemplo, lá de Tiradentes, é um contrato de 2020, onde a pessoa informou planilha, já mandou fotografias, já mandou os documentos. Então, assim, o sistema já está em operação desde o dia 1º de janeiro. O alerta que eu faço, Adelaide, é que essas contingências aí, né, que ocorreram em razão da pandemia, estou falando das contingências no sentido das prorrogações do prazo para envio, né, das remessas mensais, elas acabam impondo um delay, um atraso na informação, e que talvez aquilo que a gente queira ver ainda não tenha sido informado. Mas os prazos já venceram agora, dia 31/7, portanto, quem não apresentou, né, as informações dos meses de janeiro até junho, eles já são considerados intempestivos, né? Então, mas tomara, a gente pode olhar depois se o contrato de seu interesse já tem no sistema, é para isso mesmo. E, aliás, gente, igual eu falei, o sistema já está funcionando no módulo do ambiente de teste, a gente já pediu para a área da TI, né, disponibilizar, franquear o acesso a todos vocês, para que vocês possam começar a navegar, sentir algumas dificuldades, né, eventuais dificuldades, e começar a utilizar os dados do sistema, perceber algumas incoerências, né, e prestar suas colaborações com a gente no aprimoramento da ferramenta. Ok, obrigado, Sandro. Bom, nós estamos quase chegando no tempo final. Vou colocar mais 3 perguntas e aí a gente encerra, e se tiver mais perguntas, a gente responde por e-mail, ok? Para a gente não avançar no horário estipulado. O Leonardo Alves Mateus pergunta, há alguma previsão para obtenção das atas de pregão? Quer responder, Antônio? Paulo, eu quero sim, só porque tem mais umas perguntas, uma pergunta do Pedro que ficou para trás, depois se você puder verificar. Leonardo, bom dia, meu amigo. Na verdade, Leonardo,
nós recebemos todas as licitações. Então, eu estou aqui do meu lado com o layout do módulo edital aberto. Então, nós temos aqui convite, tomada de preço, concorrência, concurso, pregão presencial, pregão eletrônico, leilão, regime diferenciado de contratações públicas, RDC. E o que acontece? Ao informar o tipo de licitação, os dados da licitação, através do layout próprio do CISOP, que é um layout novo, né? O Sandro fez uma referência aos layouts novos. Uma das informações que nos são passadas é o link, onde será disponibilizado toda a documentação referente à licitação. Então, no caso, você poderá obter as atas de pregão nesse link que será informado pelo jurisdicionado. Paulo, Oi. Fala. Deixa eu só fazer uma complementação para avançar um pouco mais. Nesse caso do pregão, gente, existem duas possibilidades aí, tá? Quando qualquer licitação, né, vamos dizer que seja na modalidade de concorrência, para fazer uma ata de registro de preço, ela vai ser informada no módulo edital, conforme o Antônio colocou. Obviamente, se tratar de uma mera adesão a uma ata de registro de preço que foi processada por outro órgão, aí não. Quem vai informar, nesse caso, seria o agente público que realizou aquele procedimento licitatório para registrar essa ata de preço. Tá? Então, de qualquer jeito, a informação será recebida. E, se porventura essa ata de registro de preço decorrerem contratos, tá? Esses contratos serão, sim, informados tanto no módulo AM, através do arquivo de contratos, como no módulo obra, durante a execução desse contrato que, porventura, tenha tido origem em uma ata de registro de preço. Ok, Sandro, obrigado. Bom, pedir desculpa ao Pedro aí, eu passei batido na pergunta dele, mas vou encerrar com ela, porque não vai ter mais tempo de abordar mais perguntas. A pergunta do Pedro é: no caso dos aditivos, existe a possibilidade de apresentação da planilha específica do aditivo? Seria para verificação dos preços de itens novos e verificação se os itens já contratados e aditivados tiveram o mesmo preço do contrato inicial. Quer responder, Washington? Paulo, responde sim. Ô Pedro, um prazer. Essa informação vai vir juntamente com o contrato. O contrato informado lá no módulo do AM, você vai ter esses preços definidos e quando for feito o termo aditivo, você também vai obtê-los para poder fazer essa comparação, verificando se os preços originais são os preços aditados nos mesmos valores, né? Evidentemente, alterando somente os valores do uso quantitativo de serviços. Paulo, espero ter atendido a sua indagação. Deixa eu fazer uma complementação, ô Pedro. É até interessante, eu quero contar um problema que alguns estão encontrando, né? Porque antigamente, no módulo AM, todas as licitações, as pessoas colocavam os itens. Por exemplo, se ele fosse comprar medicamento, colocavam lá dipirona, material cirúrgico, colocavam tudo lá. Nos contratos de obra, via de regra, isso não era feito. Travando aqui. Estamos ouvindo. Parece que está ouvindo? Não, estamos ouvindo. Tá. Então tá, minha imagem travou. Então, mas nos contratos de obra isso não era feito. Eles informavam um único item, que era o valor total do contrato, tá? Então, tem alguns jurisdicionados já até querendo informar o aditivo, e quando ele vai... Travou, Sandro. O Sandro teve algum problema lá. A minha conexão caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Mas estamos te ouvindo, Sandro. Sua imagem congelou, mas estamos te ouvindo. Não, porque agora eu estou participando pelo smartphone aqui, em outra conexão. O meu Wi-Fi aqui deu problema. Mas então, Pedro, ele continua, ele está querendo informar itens que estão sendo aditados, só que no contrato ele tinha informado um item só, né, com o valor global da obra, né? E como é que ele faria isso? Ou seja,
Então, o sistema está, sim, preparado para receber todos os itens do contrato e todos os itens que foram inseridos ou alterados, seus quantitativos ou preços unitários, através dos aditamentos. E somado a isso, né, a gente vai ter acesso ao link, tá? Onde toda a documentação que o jurisdicionado produziu durante a execução da obra ou do serviço será depositada. Então, nós temos aí duas maneiras de chegar a essa informação. Ok. Bom, tem mais algumas perguntas, nós vamos responder pelo e-mail. Queria deixar claro que, quando vocês forem acessar o portal, se tiverem dificuldade, contem com o núcleo está aí para ajudar e sanar qualquer dificuldade nesse sentido. Agradecer a todos pela participação e pedir mais uma vez a colaboração de vocês em complementar o que já está sendo feito. Tá? O grupo é pequeno, é restrito, e agora estamos ampliando o número de cabeças para pensar nas possibilidades aí. Tá? Muito obrigado pela participação. Vou passar para a Carla para ela falar alguma coisa e fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Carla. Bom dia, gente. Eu acho que ficou claro, Paulo, então, para o pessoal que eles vão ter essa possibilidade de agora acessar e retirar as dúvidas, trabalhar no sistema. Vocês acham que ficou claro? Sem senha? A informática vai disponibilizar o acesso para eles e eles vão ser comunicados sobre a forma de acessar isso aí. Isso é o próximo passo nosso. Tá? Eu não sei te precisar se vai ser hoje ainda, mas vai ser logo. Tá ok? Então, eu solicito aí, gente, a todos que possam contribuir, né, com sugestões, mexam muito lá no sistema para ver se vocês podem contribuir com sugestões para aprimorar o sistema. A equipe dedicou muito a esse sistema, eu só tenho a agradecer, foram muitas reuniões, muito trabalho, e eu estou vendo aí que várias pessoas estão elogiando a apresentação, com razão, porque a apresentação foi ótima, e a gente quer compartilhar com todo o setor de engenharia esse sistema, né? Para a gente agregar aí nas fiscalizações da área. Então, eu agradeço mais uma vez a apresentação, parabenizo pela toda essa disposição, por toda essa dedicação, e também me coloco à disposição, tá? Qualquer coisa, nós estamos aí lá na diretoria para receber sugestões. Eu acho que o núcleo agora ficou mais pertinho da engenharia, né? Então, eu acho que vai ser um caminho mais perto ali para vocês procurarem, mas eu ainda continuo à disposição, e qualquer coisa da área que vocês necessitarem, pode ir lá na diretoria, que eu estou lá para escutá-los, e a gente sempre trabalhar para aprimorar aí a área e as fiscalizações da engenharia, tá? Eu agradeço a todos e um bom dia para todos. Ok, obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigado a todos. Vamos encerrar, então.